Então vamos para o episódio de hoje, gente. O episódio de hoje é o poder do pensamento. Eu acho que muitos de vocês, que estejam me assistindo, já pararam para analisar a respeito do pensamento. Porque o pensamento, ele sempre existiu e ele nunca para. A gente sempre está pensando em alguma coisa e inclusive até quando estamos dormindo, porque a gente sonha. Sonhos são tipos de pensamento. E vocês já se perguntaram como seria esse poder do pensamento? Porque o pensamento, gente, ele nos direciona para tomar decisões, escolhas e também influencia nossos sentimentos, que consequentemente assume a forma de ações. Então, para começar, eu vou falar sobre o conceito geral do que seria pensamento e vou direcionando conforme vamos evoluindo aqui no vídeo. Vamos lá. Pensamentos são produtos cognitivos, um processo mental e subjetivo onde ideias, imagens e representações são geradas, manipuladas e articuladas para elaborar conceitos, juízos, raciocínios e dar forma a uma percepção da realidade, ajudando a tomar decisões, resolver problemas e interagir com o mundo. A palavra tem origem do latim pensare, que significa pesar ou avaliar, indicando a capacidade de refletir, avaliar e ponderar sobre algo. Então, o pensamento ele tem toda essa influência em nossa vida. Então, você já se perguntou o que aconteceria se você guiasse os pensamentos para uma coisa que não é construtiva? Aí que é o problema. A gente tem que ter o controle sobre nossos pensamentos. Eles não podem nos dominar, mas a gente controlar eles. E tudo isso é uma forma diferente do que o habitual. A gente sabe que quando estamos em uma situação, normalmente a gente usa mais as emoções do que os pensamentos. O que diria assim, de uma forma mais geral, seria a razão do que a emoção. Porque quando a gente usa a emoção, muitas das vezes a gente toma decisões precipitadas, que não interferem de forma lógica em nós mesmos. Eu vou tentar simplificar isso de uma maneira mais com exemplos. Quando estamos em uma situação que somos subjugados, normalmente a gente tende a rebater, a gente tenta agir de uma forma mais defensiva. E normalmente isso acaba aumentando as tensões da hora, E acaba que não ajuda em nada. Então, a razão entra nesses momentos, porque às vezes é melhor o silêncio do que a fala. Porque falar é um ditado que todo mundo diz, que falar qualquer um fala. O silêncio, ele tem um peso de 1000 palavras. Então, não precisa você falar o tempo todo, não precisa você reagir o tempo todo, não precisa você se defender o tempo todo, porque sua própria ação de ficar em silêncio nessas situações é o que mostra como você se sentiu naquele momento, mas sem você dizer nada. Se a gente direcionar nossos pensamentos de maneira negativa, nossa vida se reflete muito na negatividade, porque os pensamentos ele tem esse peso sobre nossas vidas. Por isso que é tão importante saber controlá-los. Porque se você não tiver de forma racional sobre eles, eles te dominam e você fica como uma marionete, sendo manipulada por eles. E não queremos isso, Porque uma vida de negatividade não te faz ir pra frente, só te faz regredir cada vez mais. Então, para você direcionar seus pensamentos negativos a se transformar em pensamentos positivos, você precisa se analisar primeiro, encontrar o problema que esteja te deixando assim para ter pensamentos negativos. Normalmente as pessoas tendem a ter pensamentos negativos quando estão passando por uma situação difícil ou algum tipo de trauma, gatilho, que acaba te atingindo e te faça se sentir péssima, te faça se sentir insegura, com baixa autoestima, e isso não ajuda em sua vida, acaba te atrapalhando e te deixando regredindo a cada processo. Então, o melhor que você tende a fazer é não se permitir ou
dar vozes para esses pensamentos. Porque pensamentos também tendem a ter o quê? Vamos supor, você tá com muita raiva. Se você dá ouvido a essa raiva, acaba que essa raiva te domina. Então é a mesma coisa com pensamentos negativos. Se você der vozes para pensamentos negativos, eles vão te dominar. Então eles que vão te manipular. E acabar tendo você ter atitudes como essas que eu mencionei antes, com baixa autoestima, você se olhando bem menos e sua vida vai ficar acabando sendo infeliz. Então a gente tem que fazer o contrário disso. Se você se sentir raiva, tende a se acalmar, tende a se deixar mais tranquilo, sair do espaço, se for o caso de um ambiente, sair do círculo de pessoas, se for o caso de pessoas próximas, acabar te valorizando e te colocando como prioridade nesses momentos. Às vezes, como eu disse, o silêncio fala mais do que você rebater, do que você reagir o tempo todo. Então, se afaste, preze pela sua saúde mental, que é o que vai te ajudar a ter pensamentos melhores e, consequentemente, ter uma vida melhor. Os pensamentos positivos também precisam ser nutridos, como uma plantinha que cresce e a gente tem que regar, tem que adubar, tem que colocar o sol, tem que cuidar. É a mesma coisa que os pensamentos positivos, eles têm que ser cuidados e eles têm que ser cultivados. Porque se você não cultivar eles, eles morrem e acaba que sua vida dá lugar a um outro tipo de pensamento, que é o pensamento negativo. Então, nutre esse pensamento positivo, se deseje mais, se ame mais, se olhe mais. Então, em vez de você falar que você não é o suficiente, fala que você é suficiente sim. Se não for suficiente para alguém, mas é suficiente para você. Se você se acha feia, não, você não é feia, você é bonita. Você se ame mais. E é isso que vai te direcionar a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável e principalmente uma mente melhor. É isso. Esses são o poder dos pensamentos. Você sabendo isso, aplique e aí você vai ver a diferença. É isso, gente. Esse é o vídeo. Tchau!